Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender sobre a PROC-X. Vamos ver uma diferença sobre a matriz de procura em relação à PROC-V. Estou aqui com uma planilha que tem uma base de dados de cadastro de funcionários e uma área de pesquisa. E o objetivo é fazer uma PROC-X aqui para trazer o nome e o departamento de acordo com a ID. E é inevitável que a gente faça comparações com a PROC-V, porque o objetivo é que você entenda qual a novidade da PROC-X, o que ela tem de diferente em relação à PROC-V, e também sobre argumentos, da função que agora estão diferentes. Eram usados na PROC-V, continuam sendo usados agora na PROC-X, só que de forma diferente. E também a função tem novidades. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui na guia Fórmulas, vou em Pesquisa e Referência, vou pegar aqui PROC-V. Vou fazer um atalho aqui, Alt Print Screen, que aí eu copio essa tela aqui. ESC, e aí dou um Ctrl V aqui para colar. Deixar o PROC-V aqui. E vou fazer novamente aqui, Fórmulas, Pesquisa e Referência, PROC-X, Alt Print Screen, ESC, Ctrl V. Deixar o PROC-X aqui. Então vamos lá, eu vou falar da PROC-X, de todos esses argumentos aqui, só que em aulas separadas, para a gente entender aí qual é essa diferença e o que veio aí de melhoria, em relação ao PROC-V. Então, o primeiro argumento, valor procurado e pesquisa valor, é a mesma coisa. Tá? Aqui só mudou o nome, mas continua sendo uma coisa que você procura. O conceito aqui da função continua o mesmo, procurar uma informação e retornar de outra coluna. Então, pesquisa valor, mesma coisa. Aqui começou a primeira diferença, e é que eu vou falar. Matriz tabela, pesquisa matriz. Na PROC-V, a gente precisa selecionar um intervalo onde o que você procura precisa estar na primeira coluna. Na PROC-X não tem isso. Você pode ter intervalos alternados, então a pesquisa matriz pode ser uma coluna e a matriz de retorno pode ser outra à esquerda ou à direita, não precisa ser um intervalo direto. Você pode alternar colunas, pular colunas. Então, essa é a primeira diferença que eu vou explicar em relação à matriz tabela e à pesquisa matriz. Vou deletar aqui. Para isso, eu trouxe um exemplo em que eu quero procurar o ID e trazer o nome do departamento. Você já está utilizando a PROC-V, já está acostumado, sabe que isso aqui não funciona com a PROC-V, porque quando eu seleciono um intervalo assim, a PROC-V procura na primeira coluna, então ele nunca ia encontrar o ID. Vamos fazer esse exemplo aqui, Fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Valor procurado é o ID. Matriz tabela, vamos pegar isso aqui. Índice coluna, então o nome. Nome é a primeira coluna, eu poderia colocar aqui 1. Procurar intervalo 0. Mas veja que o PROC-V não sabe que eu quero procurar o ID na terceira coluna. Para ele é sempre a primeira, então ele está procurando o ID aqui. E vai dar um erro de não disponível. Veja que no PROC-V eu selecionei um intervalo inteiro aqui. E é necessário que você faça isso para que ele procure na primeira coluna e traga as outras informações com um número de coluna que você definir. No PROC-X, a gente não precisa fazer isso. Essa é a primeira diferença que eu vou tratar. No PROC-X, a gente tem um valor procurado, que é o ID, mas na pesquisa matriz eu não preciso fazer isso aqui para pegar o intervalo inteiro. Aqui, a pesquisa matriz é uma coluna que ela pode ser a última, pode ser a do meio, pode ser a primeira, não tem problema. O ID está aqui, então seleciono. Então estou dizendo PROC-X, procuro o ID aqui. E qual é a matriz de retorno? Nesse caso, o nome. Então seleciono a coluna de nome. Veja que são intervalos, são matrizes, não é número de coluna que você digita agora. Feito isso, você pode pegar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sem essa limitação. Então, quero procurar aqui e trazer o resultado daqui. Feito isso, clico em OK. Nós temos o ID 49 para o nome Áurea Mendes. ID 49, Áurea Mendes. Então, essa é a primeira diferença que eu quero que você entenda. Não é necessário mais que o valor que você procura esteja na primeira coluna de matriz tabela. Você pode deixar aqui como última, como a do meio, como a primeira, enfim, selecionar
onde você quer que a PROC-X procure e selecionar onde você quer que ele retorne o resultado. Vamos aqui fazer mais uma vez para praticar. Então, fórmulas, pesquisa e referência PROC-X. Existem outros argumentos aqui, mas veja que eles não estão em negrito. Eu vou falar deles em outras aulas, mas o que está em negrito é obrigatório. São esses 3 primeiros aqui. Pesquisa valor é o ID. Pesquisa matriz, coluna de ID. Matriz retorno, departamento. Novamente, você pode pesquisar da direita para a esquerda sem a limitação que tinha na PROC-V. Clique em OK. Áurea Mendes, produção, com o ID 49, Áurea Mendes, produção. Alterando o ID, a gente vai ter a atualização dos resultados. Então, chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu uma primeira diferença em relação PROC-V e PROC-X, que é a matriz que você procura. A matriz procurar agora não precisa ser um intervalo direto em que o valor que você procura precisa ser a primeira coluna. Agora você pode selecionar qualquer coluna da sua matriz para que a PROC-X procure o valor procurado ali e também qualquer coluna para que ela retorne esse resultado aí de acordo com o valor pesquisado. Nas próximas aulas vamos tratar dos outros argumentos da PROC-X. Grande abraço e até a próxima aula.